Bem-vindos ao canal Coisas de Gisele, dando continuidade à leitura do livro de Humberto Roden, Sabedoria das Parábolas. O joio no meio do trigo. Mateus 13, versículo 24. Todo homem tem o direito a realizar-se até o fim do seu ciclo evolutivo. Como outras parábolas, é também esta flagrantemente paradoxal, se focalizarmos apenas o seu símbolo material. Imagine-se um fazendeiro que semeasse trigo ou outra semente qualquer em seu campo e proibisse os trabalhadores de arrancarem o mato, as ervas daninhas que aparecessem no meio da plantação. Mas como o principal de uma parábola não é o símbolo material, e sim o simbolizado espiritual, a proibição de arrancar o joio do meio do trigo contém uma filosofia cósmica de grande profundeza e sublimidade. O campo é o mundo da humanidade. O trigo são os bons, o joio são os maus. Tanto estes como aqueles são o que são graças ao uso ou abuso do seu livre-arbítrio. Deus não fez nenhum homem moralmente bom nem mau. Deus dá a cada um a possibilidade de se fazer bom ou mau. Todo homem pode fazer-se melhor ou pior do que Deus o fez. O homem sai das mãos de Deus em estado neutro, apenas potencialmente bom e potencialmente mau. Um ser dotado de livre-arbítrio não pode ser criado atualmente bom nem atualmente mau, o que seria a negação do livre-arbítrio. Esta neutralidade contém em si a semente ou potencialidade para uma criatividade boa ou má. A brotação ou atualização dessa dupla potencialidade corre por conta do homem. Onde há livre-arbítrio, não há auto-inatismo compulsório. No mundo infra-hominal, não existe essa bipolaridade potencial. O mundo mineral, vegetal, animal acha-se num permanente e imutável automatismo. Nenhum ser infra-hominal pode tornar-se moralmente bom nem moralmente mau. O livre-arbítrio põe o homem numa bifurcação positiva-negativa. O livre-arbítrio é o maior privilégio do homem e também o seu maior perigo. O livre-arbítrio entrega ao homem as chaves do céu e do inferno, da luz e das trevas, do ser bom e do ser mau. Deus respeita incondicionalmente o livre-arbítrio do homem, tanto para o bem como para o mal. Deus não obriga ninguém a ser bom e não impede ninguém de ser mau. Jesus não impossibilitou a Judas Iscariotes ser traidor e suicida, nem forçou Madalena a se converter. Pelo livre-arbítrio, possui o homem uma criatividade positiva ou negativa, e é vontade de Deus que o homem desenvolva até o fim este seu poder criador, que tenha a plena e permanente liberdade de evolução rumo às alturas, ou então rumo ao abismo. Ora, se o próprio Deus não impede o homem em sua evolução positiva ou negativa, nem extermina nenhum mal por ser mal, como poderia o homem fazer o que Deus não faz? Verdade é que o próprio homem livremente mal pode auto-exterminar-se, se não se tornar bom antes do termo final de seu ciclo evolutivo, mas esse extermínio não deve vir de fora dele. Tamanha é a incipiência de certos homens que tentam arrancar o joio do meio do trigo para que morram todos os maus e sobrevivam tão somente os bons matadores. Segundo essa filosofia, devia a terra ser habitáculo exclusivo dos bons matadores, livre e limpo dos maus matados. Se é grande a boa vontade desses bons, nula é a sua sabedoria. O Evangelho do Cristo, porém, é a apoteose da suprema sabedoria cósmica. Quer um ser bom por espontânea liberdade e não um ser bom por compulsória necessidade. O homem deve ser intrinsecamente bom em virtude
de um querer próprio, e não apenas extrinsecamente bom por um querer alheio. O seu ser bom deve ser o fruto de um voluntário querer e não de um compulsório dever. O homem deve ter todas as possibilidades para ser mau e, apesar disso, ser bom livre, liberrimamente bom. Mas, dirá alguém, nesse caso, o mal tem os mesmos direitos que o bom. E se há igualdade de direitos por parte a parte, que vantagem há em ser bom? Não equivale isto a matar todo estímulo para ser bom? Não é isso a morte de toda pedagogia e educação espiritual? Esta falsa filosofia, através de séculos e milênios, tem tentado exterminar os maus e fazer sobreviver somente os bons. Cruzadas e inquisições, guerras de religião, ódios sectários, violências de toda espécie margeiam o caminho do nosso cristianismo de quase 2000 anos, isento da verdadeira sabedoria do Cristo. Não é verdade que o destino dos bons e dos maus seja o mesmo, embora todos tenham os mesmos direitos de realizar livremente o seu destino? O destino de uns e outros é diametralmente oposto: vida eterna ou morte eterna, integração ou desintegração, realização ou desrealização. Os bons se autorrealizam, os maus se autodesrealizam. Ninguém tem o direito de impedir que alguém se realize pelo bem ou se desrealize pelo mal. Mas perguntará alguém: para que serve então a nossa pedagogia? Se eu não posso fazer o bem a ninguém, para que esse desperdício de esforços educativos e moralizadores? Verdade é que ninguém pode obrigar alguém a ser bom, mas o educador pode facilitar a seu educando tornar-se bom. O educador não pode causar o ser bom para seu educando, mas pode condicioná-lo a ser bom. Pode mostrar-lhe o caminho, pode remover obstáculos que atravancam o caminho e assim facilitar a passagem a seu educando. Mas nunca, em hipótese alguma, pode o educador, por melhor que seja, ter a certeza de que os seus esforços convertem o educando. Perante o livre-arbítrio alheio, nada é previsível. Pode o melhor dos educadores ter zero resultado com seu educando, assim como Jesus teve zero resultado com Judas. Em face do livre-arbítrio alheio, tudo é possível, nada é impossível, nada é previsível. O livre-arbítrio não é uma cadeia de elos, onde o elo precedente obrigue o elo subsequente a mover-se. O livre-arbítrio é um elo isolado e autônomo, independente de qualquer causador externo. Não é alo-causado, é autocausante. A única coisa certa que o educador pode e deve fazer é autoeducar a sua própria substância, a tal ponto que nenhuma circunstância alheia o torne vaidoso quando o resultado for positivo, nem o torne frustrado quando o resultado for negativo. Se um educador autoeducado atingir essa libertação total de si mesmo, essa total desescravização de toda e qualquer vaidade complacente em face de sucessos externos, e essa total serenidade em face de insucessos externos, então ele é um poderoso fator para criar auras propícias que facilitem outros homens a serem bons. Um homem assim, liberto de qualquer tirania do ego, não derrotado pela vaidade do sucesso, nem pela tristeza do insucesso. Esse homem é um gigantesco acumulador de energia espiritual. Quer o saiba, quer não o saiba. E como nenhuma energia se perde, todas as energias se transformam, essas energias espirituais por ele acumuladas irradiam beneficamente e podem ser captadas por outros seres livres, conhecidos ou desconhecidos, próximos ou distantes, presentes ou futuros no planeta Terra ou em alguma longínqua galáxia cósmica. E então esse homem é um grande benfeitor da humanidade telúrica
ou de outras humanidades. Esse homem atua por indução, como diríamos em física, atua por transferência de energias invisíveis. Nesse sentido, dizia Mahatma Gandhi, quando um único homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de muitos milhões. O único modo de fazer bem aos outros é ser bom. Ramana Maharishi. A parábola não diz que Deus extermina o joio, os maus, mas estes se exterminam a si mesmos pela não integração na lei cósmica. Onde impera a onipotência do livre-arbítrio, é possível tanto a integração do indivíduo no universal como também a sua desintegração, que no Evangelho se chama morte eterna. É um dos mais funestos erros tradicionais da nossa teologia afirmar que a alma humana é imortal, quando ela é apenas imortalizável. Nenhuma criatura é imortal. Imortal é somente o Criador. As criaturas ou são mortais ou imortalizáveis. Os que ainda pensam em termos de um Deus pessoal, individual, não se conformarão com esta verdade. Mas o Evangelho do Cristo, como também as grandes filosofias da humanidade, sabem que Deus não é uma entidade individual. Deus é a lei cósmica universal. Os que voluntariamente se integram nessa lei se imortalizam. Os que voluntariamente não se integram nela se desintegram ou se autoexterminam. Até a próxima leitura.